Olá, exploradores urbanos! Já imaginou um lugar onde o tempo parece ter parado? Um espaço que guarda segredos desde 1798, com histórias de heróis, a literatura e até moedas antigas? Bem-vindo e bem-vinda ao Parque Jardim da Luz no canal What, nos lugares misteriosos. E hoje o lugar mais antigo como parque público da cidade de São Paulo e um dos mais misteriosos da cidade. Prepare-se para uma viagem no tempo. Originalmente criado como horto botânico em 1798, o Parque Jardim da Luz foi transformado em jardim público em 1825, tornando-se o primeiro espaço verde de lazer da cidade. Ao longo dos séculos, ele passou por diversas transformações, perdeu áreas por causa da ferrovia, mas sempre manteve sua essência como refúgio cultural e natural. E o que temos sobre a área no século XIX? No século XIX, sob a administração de Antônio Edsel e o governo de Antônio da Silva Prado, o parque ganhou diversas melhorias. Foi Silva Prado quem liderou a grande revitalização do parque, transformando ele numa arquitetura francesa e inglesa, transformando-a em uma arquitetura eclética. Em 1902 foi construído o Coreto, que até hoje encanta os visitantes, com sua estrutura metálica belíssima trazida da Europa. Em 1903 veio a charmosa Casa de Chá, com sua arquitetura europeia, e um mini zoológico foi instalado no local, com macacos, aves e até capivaras, um grande atrativo para a população paulistana da época, o primeiro da cidade, e até uma caverna com um aquário foi implantado no parque. A primeira casa do administrador era na atual Praça da Luz, e dela restaram apenas as mesas de jardim ao lado da cascata, que ainda existe, e uma nova sede foi construída já no século XX. É a segunda casa que hoje abriga a administração do parque e um museu, uma verdadeira relíquia da história da cidade. Se você está se perguntando quem foi o responsável por projetar o que conhecemos hoje como elegante Coreto e a charmosa Casa de Chá no Parque Jardim da Luz, a resposta é Maximilian Hell. Ele foi um arquiteto de origem alemã que no início do século XX trouxe um toque de sofisticação europeia ao coração de São Paulo. Hell foi o responsável pela trazida do Coreto, inaugurado em 1902, com sua estrutura metálica, ornada com detalhes em arte nouveau e ferro forjado. Além do Coreto, Maximilian Hell também projetou a Casa de Chá de 1903, com seu estilo arquitetônico de influência europeia. A casa servia como ponto de encontro e lazer para os visitantes, oferecendo uma experiência refinada, algo inédito para a cidade na época. Mas Hell não se limitou apenas ao Parque Jardim da Luz. Ele também deixou sua marca em vários outros projetos arquitetônicos na cidade, incluindo projetos da Catedral Metropolitana de São Paulo, da Catedral de Santos e da Igreja da Consolação, todas em estilo neogótico. Agora vamos falar dos elementos arquitetônicos e históricos existentes dentro do Parque da Luz e que há poucas referências e as pessoas não conhecem, por isso que o parque acaba sendo um lugar misterioso. O Coreto, como dito anteriormente, ele foi criado em 1902, projetado por Maximilian Hell e trazido totalmente da Europa. Os materiais já pré-moldados. Ele foi inaugurado em 1902 e teve palco de apresentações musicais e bailes, sendo um dos principais pontos de encontro da elite paulistana para a virada do século, totalmente trazido da Europa. Mas ele não foi o primeiro. Antes dele houveram outros coretos, inclusive um deles estava exatamente onde fica o monumento a Giuseppe Garibaldi. Vamos falar agora da segunda casa do administrador. Era a residência da família Edsel, a última
uma administração onde a família morava dentro do parque. Hoje ele abriga um museuzinho sobre o Parque do Jardim da Luz e também a administração. Passou por reforma entre mais ou menos 2006 e 2007, uma restauração grande e única feita neste monumento. E falando de Giuseppe Garibaldi, vamos falar do monumento. Ele foi inaugurado em 1910, foi um grande evento. Inclusive, Olavo Bilac fez o discurso de inauguração. Vários italianos apareceram neste evento. Foram mais de 10 mil italianos. E foi em homenagem ao herói italiano da Revolta Farroupilha. É um dos monumentos mais antigos da cidade. Lago Cruz de Malta. Com formato de cruz, o Lago Cruz de Malta é o elemento mais antigo do parque. A informação de existir um lago neste local desde o mapa de 1810. O lago é rodeado por 7 esculturas representando as estações do ano e algumas outras. A estatueta da estação verão não existe mais e não há rastreamento do que aconteceu. A da semeadora, que ficava na Praça da República e posteriormente foi para o Parque da Luz, uma das últimas esculturas que o parque recebeu, está guardada para restauro. E a gruta com a cascata, construída na década de 1880, bem como a caverna e o aquário, são projetadas simulando a realidade da natureza. A gruta funciona como caixa d'água desde sua inauguração e abriga um mirante com vista panorâmica do parque. Junto a esta gruta, nesta caixa d'água, ficava mais ou menos a primeira administração do parque, o primeiro administrador que morou dentro do parque, mas a casa dele era um pouco mais afastada e é onde hoje passa a Avenida Praça da Luz. E em lugares misteriosos, vamos falar sobre curiosidades. Você sabia que Monteiro Lobato se inspirou em uma escultura do parque para criar o personagem do Saci Pererê? Mas a escultura era da Europa e ele referenciou dizendo que o local precisava de elementos e lendas próprias do Brasil. Outra curiosidade que temos e que quase ninguém sabe é sobre o Café Jardim. E isso, o Café Jardim que muitas vezes vemos no supermercado. No início do século XX, um italiano fundou o Café Jardim em frente ao parque. O estabelecimento ficava na Avenida Tiradentes e ele colocou o nome porque na época ele ficava em frente ao jardim público, estabelecendo uma conexão direta com o local. E voltando a falar do Mirante de João Teodoro, originalmente um ponto de observação, onde é uma área arqueológica, onde foram encontrados os fragmentos da fundação no restauro em 1999 e também os fragmentos e elementos da primeira canalização para abastecimento de água ao parque. E agora, também falando de outra curiosidade, a gruta. Você sabia que na gruta, onde se encontra a cascata, que atualmente não está funcionando, foram descobertas moedas de diversos países e da época, inclusive imperial, estabelecendo a riqueza histórica do parque. Estas moedas hoje encontram-se no Instituto de Arqueologia. Vale ressaltar que mais detalhes de todo este lugar misterioso está no site Caminhos do Viajante, com um mapa interativo. Você pode entrar no parque e junto ao celular caminhar e o mapa interativo vai te explicar cada elemento histórico existente dentro do parque. Ele é super interativo, ele pode falar como você pode ler. Tem todas as informações encontradas lá. Não perca, vá ao Parque da Luz e conheça mais
mais sobre este lugar misterioso. Vamos agora falar da situação atual e dos desafios do Parque da Luz. Apesar da sua importância histórica, o Jardim da Luz enfrenta desafios. Desde 99, não há registros de grandes restaurações, exceto em 2016, quando algumas esculturas foram restauradas após vandalismo, e a administração, porque no restauro de 99, a casa do administrador não foi restaurada, vindo a ser restaurado apenas em 2007 para 2008. A falta de placas informativas também contribui para o mistério que envolve o local. O parque enfrenta este problema atualmente. Então, os elementos históricos, como o Grande Coreto, a Casa de Chá, projetado por Maximilian Hell, a parte de águas que circundam o parque, como a cascata da gruta, estão sem funcionar. E não há também interesse de particulares em investir no Parque Jardim da Luz, tornando-se assim um lugar misterioso onde as pessoas não conhecem toda a história do parque, bem como também um lugar, entre aspas, abandonado. A administração consegue mantê-lo, mas não consegue restaurá-lo, ou melhor dizendo, consegue mantê-lo em sua limpeza, gramado, entre outras coisas, mas os elementos históricos estão cada vez mais degradados, porque isto requer dinheiro e investimento. E vamos encerrando por aqui. O Parque Jardim da Luz é um verdadeiro tesouro escondido no coração de São Paulo, com sua rica história, elementos arquitetônicos e mistérios não resolvidos. Ele continua a encantar e intrigar aqueles que visitam, mesmo em suas condições atuais. Se você ainda não conhece, que tal fazer uma visita e descobrir seus segredos por si mesmo e usando o aplicativo da Caminhos do Viajante? Lembrem-se, valorizem os nossos lugares históricos. Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal What e ative suas notificações para não perder nenhum dos nossos próximos episódios da série Lugares Misteriosos. E até a próxima exploração. Tchau, tchau!